Vivemos em um mundo onde o medo é uma ferramenta. Uma arma silenciosa, poderosa e incrivelmente eficaz. A história da humanidade está repleta de momentos em que governos criaram ou superdimensionaram ameaças invisíveis, inimigos abstratos, ideologias nebulosas ou perigos distantes, para justificar o controle, a censura e o autoritarismo. Não estamos falando de teorias da conspiração, mas de padrões históricos documentados, repetidos com novos nomes e roupagens em diferentes épocas. É como se estivéssemos constantemente cercados por sombras, e os donos do poder tivessem total liberdade para dizer de onde elas vêm, e o que devemos fazer para nos proteger delas. Durante a década de 1930, o regime de Stalin justificou expurgos internos e campos de trabalho forçado dizendo que estavam eliminando sabotadores infiltrados. Nenhuma dessas figuras era identificável ou comprovada, mas o medo era tão real que milhões de pessoas aceitaram, obedeceram e até colaboraram com as prisões em massa. Era o medo do invisível. Um inimigo que não se pode ver, não se pode tocar, mas que justifica medidas cada vez mais rígidas, cada vez mais autoritárias. Um Estado que mata em nome da proteção. Nos Estados Unidos, após os ataques de 11 de setembro, foi aprovada a Lei Patriota. Um documento que abriu as portas para o monitoramento em massa da população, espionagem interna e detenções sem julgamento. A justificativa? Lutar contra o terrorismo. Mas quem era o terrorista? Onde ele estava? Como ele seria identificado? Não importava. Bastava que ele pudesse existir. O medo, mais uma vez, pavimentou o caminho da servidão. A grande sacada daqueles que controlam o discurso público é entender que não é preciso que o inimigo seja real, se ele só precisa ser crível. Um vírus, um grupo extremista, um hacker, uma ameaça climática. Qualquer coisa pode servir, desde que seja invisível, complexa e, principalmente, incontrolável pelo cidadão comum. Assim, nasce o ciclo perfeito, criam uma ameaça, dizem que apenas o Estado pode protegê-lo dela, e com isso expandem seus poderes. Com o tempo, o inimigo invisível deixa de ser algo externo. Ele pode estar em você, no que você pensa, no que você diz, no que você compartilha. E a vigilância não se limita mais ao físico. Ela invade sua mente, suas crenças, suas escolhas. Palavras viram armas. Pensamentos viram crimes. A linguagem é controlada, o discurso é moldado, o silêncio é imposto em nome do bem. Durante a pandemia global, vimos esse roteiro se repetir em escala inédita. Independentemente da gravidade real do vírus, o que se instaurou em muitos países foi um regime emergencial permanente. Censura de opiniões médicas divergentes, lockdowns indiscriminados, rastreamento populacional em massa, passaportes sanitários, silenciamento de vozes críticas. A emergência sanitária foi o álibi perfeito. Questionar era sinônimo de irresponsabilidade. A ciência foi convertida em dogma. O cidadão, em herege. A consequência disso é clara, e quando abrimos mão da liberdade em nome da segurança, entregamos o controle para quem nunca pretende devolvê-lo. O autoritarismo não chega com tanques na rua. Ele chega com decretos. Com alertas de emergência. Com especialistas dizendo que é para o nosso bem. Com notificações no seu celular dizendo o que você pode ou não pode dizer. Enquanto isso, a maioria das pessoas segue adormecida. Repetem as manchetes, replicam as palavras de ordem, acreditam no que é dito porque é mais confortável do que duvidar. E quando alguém tenta romper com esse consenso, ele é calado. Primeiro pela censura oficial. Depois pela censura social. Por último, pela autocensura. Estamos diante de uma engenharia social sofisticada, que substitui a repressão bruta pela conformidade voluntária. Um sistema onde o controle se exerce pelo medo, e a obediência é travestida de virtude. O cidadão se torna fiscal do outro, o vizinho vira delator, o pensamento divergente se torna patologia. Mas será que estamos mesmo sendo protegidos? Ou estamos sendo condicionados a aceitar a servidão como virtude? Já vimos esse filme antes. E os finais não costumam ser felizes. A pergunta é, até quando você vai aceitar que escolham seus inimigos por você? Esse sentimento de impotência,
de ser manipulado por forças que você não pode ver, nomear ou questionar, é comum. É a sensação de viver em uma realidade onde o chão é instável e a verdade está sempre sob controle de alguém. Pode acontecer com qualquer um, inclusive com você. A solução começa pela consciência crítica. Pela leitura, pelo questionamento, por desconfiar da unanimidade. Liberdade exige vigilância, exige estudo, exige coragem. E exige que você diga não, mesmo quando todos estão dizendo sim. Aprenda a identificar os padrões. Estude a história. Observe como o medo é usado. E prepare-se para pensar por conta própria. Quem já passou por isso sabe, e quando você finalmente enxerga o mecanismo, não tem mais como desver. É doloroso, mas é libertador. E essa lucidez pode ser o início da sua verdadeira liberdade. Se você quiser aprender a criar vídeos como esse, clique no link da descrição.